Bom dia a todos. Bom dia a todos. Solange, o pessoal da SEMA aí para fazer a abertura? Estamos prontos aqui. Acho que se desfixar ali a tela para ver os participantes. Ah, tá. A Alexandra. Solange? Ricardo está ali também, né? Oi, bom dia. Eu acho que bom dia. Quem vai bom? falar? Oi, Ricardo. Quem começa aí? Eu posso começar. Eu acho que pela câmera ali a Alexandra não está na sala. Eu posso iniciar. Ah, ótimo, ótimo. Tá bom. Então, bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, pela participação de todos, a disponibilidade para estar aqui, por estarem aqui, né, discutindo, participando, principalmente, né, do nosso plano estadual de resíduos sólidos. Esse debate, então, faz parte, né, das reuniões temáticas, né? Hoje a gente vai falar sobre resíduos. Nesse momento, agora, a gente vai falar sobre resíduos e serviços de saúde, né? Nós temos, então, aqui representantes do setor. A equipe do UFMT, então, vai explanar, vai fazer a apresentação, né, do levantamento que foi feito, né, para apresentar para vocês quais são os resultados que foram obtidos e aí a gente vai propor, então, as discussões sobre os cenários possíveis, né, e melhores para a gente conseguir chegar numa solução envolvendo principalmente essa questão, né, dos resíduos e serviços de saúde. Meu nome é Ricardo, eu sou servidor da SEMA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, de Mato Grosso, faço parte da equipe que está avaliando, né, a produção desse plano estadual. É um convênio, então, né, com o Ministério do Meio Ambiente, né, com recurso disponibilizado pela Caixa Econômica, né, que a gente está executando desde o ano passado. A gente acho que já está no 7º, 8º mês de execução desse plano. E aí, nessa parte agora, nessa etapa, a gente está fazendo, então, essas reuniões temáticas, né, de apresentação dos resultados e discussão, então, das diretrizes para a gente compor o nosso plano estadual. Então, passo a palavra agora ao pessoal da UFMT, que vai expor os resultados que foram obtidos. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos, né, a todos que estão aqui participando conosco desse momento, dessas reuniões temáticas, né? Já estamos, desde o dia 25, fazendo essas reuniões com os vários segmentos, e a ideia é a gente poder ter cada dia mais a contribuição dos atores envolvidos em cada uma dessas etapas ou tipologias de resíduo. Então, nessa manhã, nós começamos com falar do resíduos de saúde, né? Mas antes, rapidamente, eu vou passar para vocês aqui qual que é a base que levou à elaboração desse plano. Então, nós temos a própria lei, né, 12.305, que define a obrigatoriedade dos estados em elaborarem os seus planos de resíduos sólidos, e a SEMA elaborou um termo de referência que estabelece os produtos que devem ser feitos, né, para dar cabo a esse plano estadual. Então, seguinte, e aí a ideia é a gente apresentar o status, né, desses produtos. Quais são esses produtos que nós temos que fazer as entregas? Seguinte, basicamente, o início do nosso trabalho teve origem um plano de mobilização social e divulgação. Isso é muito importante a gente salientar, que o plano de mobilização social é um processo que tem que acompanhar, é um produto que acompanha a elaboração do plano em todas as suas etapas, né? A própria reunião temática, esse chamamento dos atores, ele faz parte desse plano. O produto que nós vamos apresentar hoje é o Panorama dos Resíduos Sólidos. Nós chamamos de um documento de um panorama preliminar, e a ideia é preliminar no sentido de
que agora vocês possam ler esse documento e devolver para a nossa equipe aquilo que vocês compreendem ser necessário para estar inserido dentro desse documento. É bom lembrar que se eu não tenho um diagnóstico bem feito que traduz a realidade, eu vou ter implicações nos outros produtos que vão seguir a esse diagnóstico, a esse panorama. Outro produto também já entregue à SEMA é o estudo de regionalização e proposição de arranjos intermunicipais. Então, isso também é importante, mostrar como o projeto pensou a partir de critérios definidos, normas legais, esses arranjos de aterros no nosso estado, né? Então, esses produtos já, todos eles foram entregues à SEMA e agora eles passam aí para a apreciação de cada um dos atores. E futuramente estamos trabalhando já, o projeto trabalhando nos estudos de prospectiva e escolha de cenário de referência, né? E, posteriormente, estabelecer diretrizes e estratégias para a implementação do PERS. E tudo isso, o último produto é o banco de dados que vai buscar reunir toda essa gama de dados que nós obtivemos dos diferentes setores, das diferentes tipologias, e disponibilizar esse banco de dados para facilitar a consulta e, inclusive, a tomada de decisão por parte tanto da entidade gestora, tanto do órgão gestor, dos municípios, das associações de catadores, enfim, de todos os atores envolvidos nessa cadeia de resíduos. Então, aqui, como eu falei, é importante a divulgação, né, e mobilização. Não se faz um plano a partir do que pensamos a UFMT, o que pensamos a SEMA, o que pensa a SEMA, mas faz-se um plano envolvendo a sociedade e os atores nesse processo. Para que isso pudesse ser realidade, nós elaboramos e disponibilizamos um site do PERS, né, que traduz, né, tudo que acontece aqui dentro do projeto, a gente disponibiliza, um canal no YouTube com as webinários que realizamos, e também nesse canal estará disponível todas essas reuniões temáticas. Então, quem perdeu uma reunião e quiser ali verificar, vai estar disponível nesse canal do YouTube, tá? Ofícios que fizemos com toda a sociedade, para as prefeituras, para todas as entidades, reuniões online, reuniões presenciais, realização de entrevistas, formulários. Nós temos também no Instagram o projeto que procura dar atualização de tudo que está sendo feito, né? E algo muito importante aqui, que é o termo de adesão. Nós encaminhamos para as instituições um termo de adesão que tem como objetivo fazer esse elo de ligação entre as instituições, os seus representantes e o projeto, né? A necessidade nós sabemos aqui que o nível de complexidade desse trabalho é grande, então precisamos de ter essa interação contínua, né? E não só a interação durante a elaboração, mas também pós-elaboração, na fase de implementação que se sucederá. Então, trabalhamos aqui com todas as tipologias de resíduo, né? Ontem falamos dos resíduos sólidos urbanos, tivemos essa apresentação, falamos dos resíduos provenientes do serviço de saneamento básico, dietas e ETs. Hoje falaremos do serviço de saúde, agro-silvopastoril, falaremos também da construção e demolição, serviço de transporte, mineração e indústrias. E falaremos ainda numa reunião temática da logística reversa, né? Que será no dia 3 seguinte. Bom, então agora eu passo aqui para o Gabriel, que novamente aqui vai estar falando conosco sobre esse panorama dos resíduos sólidos do serviço de saúde. Obrigada, Gabriel. Bom dia a todos. Como a professora apresentou, meu nome é Gabriel, sou engenheiro sanitarista aqui do projeto de elaboração do PERS, do estado de Mato Grosso, e eu vou apresentar a elaboração, como se deu os resultados obtidos da elaboração do panorama de resíduos sólidos do serviço de saúde.
para iniciar essa apresentação, a gente a gente seguiu uma recomendação do IBGE, que foi a questão da análise por regiões intermediárias de planejamento. Então, aqui nós temos as 5 regiões intermediárias do estado de Mato Grosso, definidas pelo IBGE, e toda a análise dos resultados serão feitas com base em função dessa área de planejamento, dessa área de estudo definida. Quanto à etapa metodológica, a gente observa aqui mais ou menos, aqui a gente apresenta, na verdade, de cada tipologia de resíduo abordado, mas destacamos aqui no slide também aos resíduos de serviço de saúde, as fontes de dados que foram consultadas. Aqui nós temos presente na reunião também as empresas que trabalham no manejo desses resíduos, no tratamento, disposição final, coleta. Também aproveito para agradecer pela contribuição das empresas e da SEMA, que forneceu também subsídio através da análise dos planos de gerenciamento e dos processos de licenciamento ambiental que foram disponibilizados para nós. Então, com base em todos esses levantamentos de dados, nós conseguimos avaliar desde o processo de origem desse resíduo até a destinação final. Então, desde origem, geração, o tipo de resíduo, a coleta, o tratamento e, por fim, a destinação final. A gente buscou fazer, nesse panorama, todo o fluxo de resíduo, de origem até a destinação final. E é isso que a gente vai apresentar para vocês agora, a partir desse momento. Os resíduos de saúde, eles são gerenciados através de duas normas. A RDC Anvisa 222 de 2018, que regulamenta as boas práticas para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, e a CONAMA 358 de 2005, que dispõe sobre o tratamento e disposição final desses resíduos. E elas classificam os resíduos de serviço de saúde nesses 5 grupos: potencialmente infectantes, grupo A; os químicos, grupo B; radioativos, grupo C; os comuns, grupo D; e perfluorocortantes, no grupo E. Então, o nosso levantamento ele abordou esses 5 tipos de resíduos, conforme as resoluções que eu acabei de falar. Quanto às atividades geradoras, nós temos dois tipos, digamos que grandes, 2 grupos grandes: o serviço de atendimento à saúde humana e atendimento à saúde animal. Nós totalizamos, com base nesse levantamento de dados, junto a essas entidades que gerenciam e que acompanham essas entidades, nós totalizamos cerca de 9.540 unidades de serviço de atendimento à saúde e 423 unidades de atendimento à saúde animal. Quanto à geração de resíduo, nós fizemos com base no levantamento de dados junto às empresas que coletam esse tipo de resíduo. Então, a gente observa aqui que em 2020 foram coletados um total de 3.697 toneladas de resíduos de serviço de saúde, isso abrangendo todas aquelas classes, todos aqueles grupos apresentados no slide anterior, do grupo A ao grupo E. A gente observa que Cuiabá é a região que mais gera resíduos de serviço de saúde, totalizando 2.116 toneladas só em 2020. A que gera menos, nesse caso, seria a região intermediária de Barra do Garças, gerando cerca de 165 toneladas por ano. No que se refere a coleta e transporte de resíduo, a gente tem algumas empresas licenciadas pela SEMA a trabalhar com esses resíduos. E aqui a gente tem a lista delas. Temos a WM, a Bioresíduos, a CGR, a Planeta Vida, Máxima, o Consórcio Internacional Intermunicipal da Nascente do Pantanal, localizado em Mirassol do Oeste, a Ecolife e a Paz Ambiental, que na verdade é de Rondônia, mas que opera aqui em Mato Grosso, que realiza coleta em alguns municípios da região ali do Vale do Guaporé. A gente destaca aqui que alguns dessas empresas que possuem licenciamento ambiental, elas ainda não iniciaram o processo de coleta na prática desses resíduos. A gente tem a Ecolife, o Consórcio Nascentes do Pantanal e a Planeta Vida. Desculpa, a Planeta Vida, ela faz. A Recicla Sinop, na verdade. São 3 empresas que têm licenciamento, mas que ainda não iniciaram a operação desses sistemas.
Quanto ao manejo, então, adequado de resíduos, a gente nota que 114 municípios, eles possuem contrato com coleta, com comprovação de coleta por essas empresas licenciadas pela SEMA. Então, a gente destaca que 25 desses municípios, o resíduo é manejado, é tratado, é coletado, resolvido na própria área do município. Então, dessa forma, ela não possui o tratamento adequado. Ela é tratada de outra forma, seja por queima ou enterrando o resíduo. E 2 desses municípios, eles não possuem nenhuma informação. Quanto ao fluxo de resíduo, como eu falei anteriormente, a gente abordou desde a geração, então nós observamos o número de geradores, de unidades geradoras de resíduos de serviço de saúde, e a partir disso a gente tem a coleta. Então, aqui apresentando, então nessa linha aqui do slide, a gente vai ter todas as empresas que fazem coleta, então nós temos a Máxima Ambiental, a Bioresíduos de Rondonópolis, que atualmente é a WM Resíduos, a Planeta Vida, que atua principalmente em Tangará da Serra, e a Paz Ambiental de Vilhena, que atua também em alguns municípios aqui de Mato Grosso. Quanto ao tratamento, a gente observa que para os resíduos classe A3 e A5, a Máxima realiza incineração desses resíduos nessas 2 unidades de tratamento destacadas aqui no slide, e cada uma dessas unidades de tratamento que fazem incineração, eles encaminham essas cinzas para esses aterros também licenciados, em Minas Gerais e em Goiás. Alguns desses outros resíduos que não são incinerados pela Máxima são enviados à CGR, assim como os resíduos tratados pela WM. A WM recebe esses resíduos, tanto os coletados por ela mesma, quanto os da Bioresíduos e Planeta Vida. Eles fazem a autoclavagem e encaminham esses resíduos tratados para o aterro classe 2 da CGR aqui em Cuiabá. O resíduo coletado pela Paz Ambiental, ela recebe incineração em Vilhena e em seguida é encaminhado para o aterro sanitário de Cacoal. Dando prosseguimento, a gente observa nesse mapa aqui um pouco da gestão dos resíduos de saúde nos municípios. Então, a gente tem todas as empresas licenciadas que operam com coleta e que realizam coleta e tratamento dos resíduos. Então, a gente observa que cerca de 80% dos municípios mato-grossenses têm esse vínculo com esse contrato com essas empresas para fazer a coleta e tratamento, destinação final adequada. Então, a partir disso, a gente tem esses problemas observados. A gente nota a grande distância, como a gente pode observar aqui nesse slide, a gente observa que Cuiabá ela concentra todo o tratamento de resíduos do serviço de saúde, já que as 3 empresas que fazem o tratamento, a WM, a CGR e a Máxima, elas estão localizadas em Cuiabá. Então, todo resíduo de qualquer ponta do estado é trazido para Cuiabá. Então, esse custo, essa distância incide num custo do contrato de gerenciamento desses resíduos, que acaba muitas vezes inviabilizando. Então, a gente tem a ausência também de aterros sanitários perigosos aqui no estado. Além disso, como eu falei, 80% tem contrato, então, consequentemente, 20% dos municípios mato-grossenses, eles não têm tratamento e destinação final adequada no município, eles resolvem de maneira alternativa, individual no próprio município, naquelas formas, daquelas maneiras que foram citadas, por queima ou enterrando, sem controle dos impactos ambientais advindos dessa prática, e esses foram os principais pontos observados na gestão de resíduos sólidos do Serviço de Saúde aqui no estado de Mato Grosso. A partir desse momento, eu vou passar a palavra para o professor Paulo, que vai apresentar a próxima etapa, a sequência do panorama que se refere aos arranjos, a regionalização e proposta de arranjos intermunicipais para disposição final de resíduo sólido. No final dessa apresentação, a gente libera para dúvidas ou sugestões, críticas de todos os participantes. Ok. Aqui a gente fez 3 cenários para
ter uma ideia da potencialidade daquilo que é reciclável nos nossos resíduos domiciliares, e nós estamos encaminhando basicamente para lixões. Os aterros que existem em Mato Grosso, eles também recebem, só que eles recebem o lixo quase que total gerado, uma vez que a taxa de reciclável de inertes, papel, plástico, metais, no nosso estado ainda é pouco significativa. Se vocês observarem aqui, isso aqui é um quadro retirado do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece para o Brasil um cenário, neste horizonte de 20 anos, 2020 a 2040, um cenário de retirada de recicláveis dos resíduos, que varia em 2020 de 2,2% a 20% em 2040. E propõe para o Centro-Oeste um cenário hoje de 1,9% de retirada de inertes, evoluindo até 2040 para 14,7%. Ora, nós temos hoje, na caracterização média dos resíduos do Estado, produzido no Estado, pouco mais de 30% de recicláveis inertes. Então, é bastante tímida essa proposta aqui da política nacional. Mas, enfim, nós desenvolvemos um cenário baseado nessa proposta para o Centro-Oeste e considerando 3 possibilidades. Primeiro, no Estado como um todo, que produz hoje cerca de 2.800 toneladas de resíduos por dia, fizemos a alíquota do plástico, metais, no caso metais, latas de aço, papel, papelão e alumínio, naquilo que apresenta na caracterização média, retiramos essas percentagens para este cenário estabelecido para o Centro-Oeste. 1,9%, 4,5%, 7%, 9,6%, 12,1% e 14,7%, fizemos esse cenário aqui de quanto seria a massa desses recicláveis. E aí, num segundo momento, precificamos essas massas com a possibilidade de comercialização, considerando preços mínimos e preços máximos. Isso tudo, esses preços retirados dos questionários que foram aplicados às associações, cooperativas e catadores de lixões em Mato Grosso. E veja bem o cenário que nos dá isso. Se nós retirarmos 1,9% dos recicláveis dessa massa de 2.800 toneladas a dia, nós teremos hoje uma possibilidade de comercializar 800, cerca de 900 mil, um valor mínimo, para 2.500.000, um valor máximo, mensalmente. E isso evolui para 2040, quando a gente atinge 14,7 para esse cenário, certo? 7 milhões a 20 milhões de reais. Então, é isso que nós hoje potencialmente estamos jogando fora. É isso que é o potencial, grosso modo, do ponto de vista de cenário, de quantitativo de cenário, que nós temos disponível para estabelecer todo o nosso programa de coleta seletiva no Estado, certo? E estou falando em termos de produção de Estado. Mas o outro cenário nós fizemos, por exemplo, para a região metropolitana de Cuiabá, com o mesmo princípio. Só que, como a região metropolitana está produzindo em torno de 1 tonelada de resíduo por dia, quer dizer, não é a região metropolitana, não, o Vale do Cuiabá, cerca de 1 tonelada por dia, a gente, com a mesma metodologia, certo? Quantificamos. E aqui no Vale do Cuiabá, nós teríamos hoje, se retirássemos 1,9% dos recicláveis em todos os municípios, nós teríamos aí de 280 mil, mínimo, para este ano, a 800 mil. E nesse horizonte de 20 anos, para 2040, nós teríamos de
2.150.000 a 6.200.000, para se ter uma ideia. Se nós aproveitássemos de 1,9 a 14,7 lá para 2040. Aí vocês vão dizer, não, mas nós já reciclamos em torno de 2%. Cuiabá recicla um pouco menos, mas só Cuiabá. Nós estamos colocando aqui todos os municípios, toda a população. Então, é possível a gente estabelecer aqui, na região do Vale do Cuiabá, um programa extremamente interessante, de estrutura para nós reciclarmos, esses resíduos. Participação da comunidade, isso é importante. Não existe no Brasil nenhum sistema que funciona bem, mas sem participação da comunidade. A participação da comunidade é de capital importância. Então, isto aqui. Mas nós fizemos um outro cenário, exatamente com uma realidade recorrente em Mato Grosso. Pequenos municípios, pequena geração, 5 toneladas por dia. Usamos os mesmos critérios, agora para esses 5, e precificamos. Então, você teria, nessa pequena produção de geração de 5 toneladas por dia de resíduo, e retirando daí os pouco mais de 30% desses recicláveis, nós teríamos aqui um valor em torno de R$ 1.600 por mês a R$ 4.600. E lá no horizonte de 20 anos, R$ 12.500 a R$ 35.600. Então, mostrando a diferença que acontece, o estado como um todo, uma região de maior produção e uma realidade que nós temos em vários municípios do estado. Na verdade, nós temos municípios que não geram nem 5 toneladas por dia. Nós temos um município com menos de cerca de 1.000 habitantes. Por que isso? Isso é interessante para nós pensarmos a questão da reciclagem. Isto aqui é uma potencialidade. E para atingir esse nível, nós temos que ter um compromisso, uma responsabilidade muito bem estabelecida dos entes públicos, e também forte participação popular, que será vinda exatamente com programas de educação ambiental. Por que a gente preocupou com isso? 2 motivos. Primeiro, para mostrar essa potencialidade dos recicláveis que nós estamos deixando de comercializar. E segundo, porque a nossa proposta de arranjos intermunicipais, isto é, de aterros consorciados com municípios, implica em que nós retiremos esses recicláveis dos resíduos. Por quê? Porque o aterro, teoricamente, a gente tem que depositar rejeitos. E a ideia é que nesse horizonte de 20 anos, no caso nosso, do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, 2022 a 2041, a gente consiga avançar nessa retirada desses recicláveis. Lembrando que nós não temos só recicláveis inertes. Nós temos pouco mais de 50% de um minutinho. Matéria orgânica apodrecível. No caso dos aterros sanitários, a matéria orgânica apodrecível é a responsável exatamente por atração de fauna, pássaros, roedores, por produção de chorume, atividade biológica gera gases, maus odores, compromete o meio físico. Tudo isso nós conhecemos, em especial nos lixões. Então, se a gente propõe retirar esse material, ela é importante porque no aterro futuro, nós teremos, por exemplo, menor geração de gases, menor geração de chorume, o chorume gerado vai ter uma menor potencialidade de impacto, certo? Isso tudo é interessante, mas principalmente por quê? Porque se custa muito transportar resíduo. Os arranjos
de aterros, eles propiciam uma série de vantagens para o município. Minimiza para cada município participante do arranjo, minimiza custo, né, de investimento, custo de operação, custo de manutenção. Você pode propiciar uma melhor estrutura gerencial no aterro e operacional, né? Mas o fator limitante é aonde está esse gerador, aonde está esse município em relação ao aterro que ele vai depositar. Se estiver muito distante, todos esses ganhos do consórcio poderá ser anulado pelo custo do transporte. Então, é interessante pensar em transportar o mínimo volume, a menor massa possível. Por isso, a importância de se reciclar, de se retirar. Em especial, nos transbordos, nós temos um teor baixo de matéria orgânica, para que a gente não transforme esse transbordo em um ponto também de atratividade, de vetores, de geração de maus odores, coisas desse tipo. Essa é a ideia. E em função disso, a gente estabeleceu todo um programa, né, todo um estudo para procurarmos estabelecer aterros em Mato Grosso. E uma das primeiras coisas a estudar foi a questão de distância. A gente vê que poucos são os municípios que são próximos aqui. Quando eu digo municípios, não município em si, mas a sede municipal. Nós temos apenas 16 municípios cuja sede estão aí a menos de 20 quilômetros. As outras todas são mais longe. Nós temos um problema sério no estado de infraestrutura rodoviária, né? Nem todas as nossas vias, né, principalmente as estaduais, as municipais, são pavimentadas. Isso impõe dificuldade de transporte, principalmente em vias não pavimentadas e em períodos chuvosos no nosso estado, né? E nós também tivemos que contemplar para esse arranjamento toda uma exigência normativa de aeródromos, de curso d'água, de unidades de conservação, de terras indígenas. Então, tudo isso a gente estabeleceu no modelo. E fizemos 3 arranjos. Num primeiro momento, né, num primeiro momento, você já falou sobre isso, vamos pular isso. Num primeiro momento, nós estabelecemos as regiões imediatas. Mato Grosso, pelo IBGE, o Gabriel comentou, tem 5 regiões geográficas intermediárias. Essas 5 regiões possuem 18 regiões imediatas, né? São aqueles municípios que têm mais conexão entre si, certo? Do ponto de vista de fluxo de comércio, de educação, né? Então, essas 18 regiões estão aqui. Agora, a gente observa que tem 3 dessas regiões que têm 2 sedes, né, consideradas imediatas. Nós fizemos um arranjamento para estabelecer um estudo nessas 21 regiões, nesses 21 municípios, já que nós temos 18, mas 3 delas têm 2 sedes. Então, vocês veem aqui um círculo, uma circunferência, né? Essa circunferência, esse raio colocado na sede da região intermediária tem 100 quilômetros. Por quê? Porque estudos nossos, literatura apresenta que se nós tivermos um município a mais de 100 quilômetros de uma sede municipal para transportar o resíduo seu gerado a mais de 100 quilômetros para um aterro, ela fica inviabilizada do ponto de vista de custo de transporte. E eu dou um exemplo clássico. Nós tínhamos até bem pouco tempo atrás o município, a cidade de Sinop, levando os seus resíduos para um aterro sanitário no município de Sorriso, no distrito de Primaverinha, 120 quilômetros. Isso aí custava para Sinop mensalmente mais de R$200 mil. E Sinop arcou com isso, eu acho que há alguns anos. Hoje, felizmente, Sinop tem um aterro no seu município, muito perto, né, do seu centro urbano, da sua cidade. Isso facilita muito em termos de reduzir custo, né? Então, imagine, né,
E estabelecendo isso, a gente, vocês veem aqui os círculos e vê essas áreas amareladas. Todas essas processos de restrição nos deu exclusão. Vocês veem aqui, por exemplo, aqui na legenda, unidades de conservação, assentamentos, quer dizer, são regiões que não pode ter aterro. Então, aqui onde pode ter aterro são as regiões laranjas, certo? E nesses arranjamentos, no estudo dessas 21 municípios, sede, a gente estabeleceu 17 aterros sanitários, contemplando, congregando 84 municípios, certo? Com uma população de cerca de 2.300.000 pessoas. Foi o grande arranjamento. Mas você olha aqui que tem municípios que ficaram fora dessa área de influência aqui dos 100 quilômetros. Olha aqui, esses municípios estão fora. Então, é necessário pensar num arranjamento secundário para contemplar esses municípios que ficaram fora, que estão muito longe. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos que tem município que, mesmo estando na área de influência estudada, ele também tem problemas para levar o seu resíduo para o município sede. Por quê? Ou ele está longe demais em função da via, ou ele está numa região que não tem via pavimentada. E nós estabelecemos para as vias não pavimentadas uma distância máxima de 50 quilômetros. Gabriel, vai. Aí, esse anterior. Aí. Então, aí nós fizemos aqui os aterros, num consórcio, num arranjamento secundário, para contemplar. Então, aqui nós estabelecemos 13 consórcios com 34 aterros, certo? Contemplando esses municípios que não eram contemplados, nesses primeiros 17 arranjamentos. Mesmo assim, em Mato Grosso, em função da extensão territorial do nosso estado, houve municípios que não foram contemplados no primeiro arranjamento e muito menos no segundo. Por quê? Porque eles estão muito distantes de tudo. Então, nós fizemos também um estudo e 23 municípios terão ainda que ter soluções individuais. Por exemplo, aqui, vamos lá para os individuais. Aí, aqui, esses são os individuais. Olha aqui, Rondolândia, Vila Rica, Cocalinho, estão longe, distante de tudo. Então, tem que ter solução individual. Certo? Dois grandes municípios também tiveram soluções individuais, Cáceres e Tangará, em função também de geografia. Né? É muito melhor que eles fiquem sozinhos. No caso de Cáceres, por exemplo, nós temos um aterro consorciado público ali na Nascente Pantanal, ali em Mirassol, que congregou todos os outros municípios daquela região. Né? Então, aqui, 23 soluções individuais, certo? Então, nós fechamos essa proposta com 53 aterros para o Estado. Lembrando que 23 são individuais. E aí vocês vão dizer, mas esse é um processo estático? Não, esse é um processo dinâmico. Se nós melhorarmos a nossa infraestrutura viária, a gente pode minimizar isso. A gente pode fazer ligações, por exemplo, aqui tem soluções individuais que os aterros, que a solução individual está a 100 quilômetros, mas a estrada é não pavimentada. Né? Nós temos aterros aqui individuais que estão a 60 quilômetros, mas a estrada é não pavimentada e tem um rio que não tem ponte. Então, são situações muito específicas, ok? Eu encerro por aqui e passo a palavra novamente para o Gabriel. Bom, então,
o que a gente espera com essas reuniões temáticas é dar, nesse início, o que nós conseguimos identificar, levantar e consolidar, né, nesse documento que estará disponível para vocês no site. Vai estar lá reuniões temáticas, vocês vão acessar esse documento, e vai ter um questionáriozinho também para que vocês possam fazer uma avaliação desse conteúdo, se ele precisa, se tem complementações a serem feitas, e vocês façam essas considerações, né, e nos retorne. Com isso feito, a equipe passa a olhar para essas contribuições e inserir no documento, que será, então, apresentado em audiências públicas. Pode passar? E isso é importante, gente. Nós estaremos do dia 12 ao dia 16 de abril, realizando audiências públicas, uma em cada uma das regiões intermediárias, né? Esse documento ficará em consulta pública de 1º a 30/4, tá? Então, mesmo antes das audiências, todos já vão acessar esse documento na integralidade, né? E para fazer as suas considerações. Também, nessa etapa que estamos fazendo, das reuniões temáticas, esse documento preliminar, que a gente está chamando de panorama, vai estar disponível e para receber contribuições até dia 12/3. Qual foi essa ideia das reuniões temáticas? Foi ter já uma rodada para ouvir os atores e passar para as audiências um documento mais consolidado. Mas, independente disso, nas audiências, todos têm condições de colaborar e de apresentar as suas sugestões e de fazer as suas inserções. O que é muito importante, né? Então, essa é a nossa agenda. Todas essas reuniões temáticas, elas vão estar no nosso site e com link para o canal, para que qualquer um que desejar ouvir como foi a participação, o que foi a apresentação, e também essas apresentações dos PowerPoints, tá? Então, assim, a intenção da equipe é disponibilizar ao máximo tudo aquilo que nós conseguimos levantar durante esses meses, né? E o que gerou esse documento preliminar desse panorama, que é essa fotografia. Agora, quanto mais apurada essa fotografia, quanto mais detalhes nós conseguimos passar para esse documento, tanto melhor será os produtos seguintes da elaboração do plano, né? Eu só posso fazer prospecção de algo que eu conheço a realidade, né? Então, por isso, esse cuidado, essa atenção, né? E essa importância dessas reuniões temáticas, né? Na verdade, nós temos um contrato com a SEMA, a gente tem datas muito apertadas, né? E estamos buscando o cumprimento dessas datas, mas possibilitar uma abertura muito grande para que tudo aquilo que for importante para o setor, que for importante para a sua tipologia de resíduo, seja ela de questão de geração, seja ela de disposição final, esse documento possa retratar. Tá? Então, agora a gente abre para ouvir de vocês, já tem algumas perguntas aqui no chat, né? E a gente vai estar aqui trocando essas informações com vocês e ouvindo de vocês e respondendo aquilo que é possível, tá bom? Muito obrigada. Paulo, vamos lá. Antes de continuar, eu só queria fazer um destaque aqui quanto ao tratamento de resíduos aqui no estado, quanto à WM, que também a gente destacou aqui quanto ao tratamento com autoclave, a gente também, ela realiza também o tratamento dos resíduos classe B, A3 e A5, também com um incinerador disponível, como sendo um dos serviços disponibilizados pela empresa.
também disponibilizamos, a gente vai tentar indo aí pelo chat, respondendo as perguntas, mas, Ricardo, se você quiser aí nos ajudar, tá? Direcionando, vendo quem está levantando a mão e quer fazer alguma pergunta, questionamento ou consideração. Gabriel começa aqui respondendo essa primeira aqui, né, da Cris Guimarães. Qual o panorama dos resíduos de serviços de saúde para os próximos anos? Bom, a gente está no processo de definição do plano de saneamento. Nós observamos que Mato Grosso tem 80%, como dito anteriormente, de municípios com destinação adequada, que tem esses contratos firmados com essas empresas, e dessa forma a gente observa que é um panorama, um ponto positivo para o município. Então a gente nota que tem esses 20%, então a gente já meio que tentando responder a outra pergunta feita pela Crislane, a gente observa que a gente tem um cenário muito fácil de ser resolvido, porque sabe, já que são poucos municípios que se encontram nessa lista. O plano disponibiliza, fez toda essa caracterização, esse levantamento, e vai ter disponibilizado isso aos órgãos que fazem essa regulação do sistema. Então, vai ser muito mais fácil fazer esse gerenciamento adequado, já que nós temos empresas, a gente tem a proposta dos aterros, então é um cenário, a gente observa um cenário muito fácil de ser resolvido e de ser adequado. Quanto às propostas que serão encaminhadas a esses municípios que não comprovaram o contrato com empresas especializadas, como a professora apresentou, e até como a gente observa aqui só de forma complementar, desses lados, apresentando os produtos que serão entregues pelo projeto, a gente apresenta hoje o destaque para o panorama de resíduos, apresentando a realidade que é observada hoje no Estado. Então, nas próximas etapas, a gente vai estar realizando novas audiências e apresentando quais serão essas diretrizes apresentadas para a correção, para a adequação desses municípios. Você abre também para os professores que quiserem complementar. Tá. O que Gabriel quis dizer é o seguinte: a projeção vai aparecer exatamente nos próximos documentos, tá? Quando a gente falar sobre cenários, aí aparece a projeção do resíduo, é esse documento que nós estamos trabalhando com ele agora. Né? Uma outra questão que é bom sempre ressaltar é que a responsabilidade da gestão dos resíduos de serviço de saúde é do gerador, certo? É claro que aí o poder público municipal, que tem as suas unidades, o estadual, aí ele se responsabiliza por essas unidades. A outra questão também a dizer é o seguinte: 70% dos resíduos gerados, às vezes até um pouquinho mais, nas unidades de saúde são resíduos comuns, similares a domiciliares. Os infectantes, os perigosos, se bem segregados, eles não chegam a 30%. Então, é extremamente importante essa segregação, né? Então, nós estamos falando de uma massa pequena de resíduos que precisa ser um programa de gerenciamento extremamente correto. E lembrando também que a própria legislação estabelece que a unidade de saúde pode fazer a inertização do infectante, que pode ir para um aterro classe 2 normal, porque é só inertizar a microbiologia, certo? Então, sobraria o quê? Perfluorocortantes, produtos químicos, certo? Facilitaria muito. Então, todas essas questões, eu lembro bem, lembro a vocês, já estão discutidas e postas nos planos municipais de saneamento. Isso já foi discutido município a município. Hoje, o nosso estado tem 140 planos municipais de saneamento. Na verdade, tem 141, mas tem um dos municípios que o plano só trata de água e esgoto. Então, por isso a gente costuma falar que tem 141, mas
com essa ressalva que um deles só tem água e esgoto e está providenciando a complementação agora. Ok, Cris, não sei se foi respondida a questão. Está aberta aqui, gente, para que vocês possam fazer a manifestação, alguma contribuição importante que precisa ser inserida nesse documento, né? Enfim, a ideia aqui é ouvir cada um de vocês, né? Que são atores importantes nesse processo. E aí, aqui, aproveitando, né, para reforçar isso que o Gabriel falou e o Paulo também salientou, que nós estamos nesse momento, nesse produto do Panorama, que é apresentar esse retrato, né, essa fotografia do setor, e colocar luz a tudo isso, né? Ele mostrou ali no mapa do estado como que ocorre os resíduos sólidos de serviços de saúde. Então, a gente tentar espacializar isso, entender onde produz, para onde vai, qual que é essa destinação, entender todo esse fluxo, né, que ocorre de resíduos e dentro da cadeia, e saber quem está fazendo o quê, né? E isso é muito importante, porque, na verdade, esses dados, eles ficam difusos e acabam tendo dificuldade de entender, né, todo esse processo. Então, um dos objetivos do plano, nesse item panorama, nesse produto panorama, é você colocar isso, como esse fluxo acontece dentro dessa cadeia, tá? E a questão da destinação final, para onde ela vai. Mas é muito importante, vocês percebem isso, e quem trabalha aí no setor sabe, que cada tipologia de resíduo tem uma característica diferente. Legislações que vão se desdobrando, né? E é algo complexo, nós não temos os resíduos sólidos, os resíduos sólidos em geral, ele é muito complexo, porque ele tem uma abordagem que, para a solução dos problemas, você não consegue simplesmente construir aterros e resolver todos os problemas. Você tem todas as questões estruturantes que precisam ser delineadas, de logística, e todas as implicações que nós temos do planejamento do Estado, né? Quando o Paulo mostrou os arranjos, o que a gente percebe? Se você tiver as rodovias pavimentadas, se você tiver os acessos facilitados, você tem um outro ordenamento, um outro arranjamento. E outro ponto, isso não é uma camisa de força, isso aqui não é algo rígido. Esse arranjamento, ele dá a ideia e precisa contar com a participação dos municípios, dos gestores municipais, entendendo o que é melhor para o município dentro desse recorte, né? Então, mas ele é um documento que dá diretrizes, ele mostra, ele permite espacializar isso, como eu estou no meu município, o que eu estou fazendo, né? E o que é possível ser melhorado, né, nisso. Então, esse é o objetivo que nós temos, né, para, dentro desse plano, botar luz a esses problemas, né, e todo mundo conseguir enxergar essa lógica de como isso está acontecendo. Aqui, falando especialmente sobre resíduos de serviço de saúde, mas a gente está fazendo isso para cada tipologia. E sabemos também da interface que nós temos entre um tipo de resíduo e outro, né? Então, tudo é muito interligado. Tem alguma outra? Eliana, Ricardo falando, eu lembro de uma queixa também, principalmente das empresas, né, que realizam a coleta e fazem a inertização e depois disposição. Conforme foi mostrado nos resultados, ali na região, ali próximo de Pontes e Lacerda, né, a partir desse município ali, os demais ali da região noroeste, encaminham para Rondônia. Uma empresa de Rondônia faz a coleta aqui no estado. A queixa das empresas aqui de Mato Grosso, né, que são instaladas aqui,
de que existe na política estadual de resíduos, uma política que ela não foi revisada depois da política nacional, um artigo proibindo, né, o termo que eles utilizam lá, até um termo incorreto, né, que fala de proibição de importação, né? Importação, quando a gente fala nesse termo, seria de fronteiras entre países, né? Mas, enfim, traz essa restrição no estado, né? As empresas aqui, elas não podem coletar resíduos perigosos, né, de outros estados e trazer para fazer essa inertização. Então, comercialmente, para eles é ruim. A gente até propôs numa revisão que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, e aí a gente fez audiências, né, teve uma discussão com a sociedade e dos representantes também. A gente propôs a retirada, né, a modificação desse artigo, né, para que as empresas possam coletar também de outros estados, porque, conforme o professor Paulo falou, o volume é pouco, né, é baixo, principalmente quando a gente tem o gerenciamento correto nas unidades que geram, né, e aí acaba inviabilizando, né, então seria uma possibilidade maior. Queria colocar isso em discussão, a opinião de vocês, o que vocês acham que a gente deve realmente ter essa provisão, né, essa prospecção de poder coletar de outros estados também. E Ricardo, e também eu acho que é muito propício essa discussão, porque essa política ela antecede a lei nacional, que traz aí importantes instrumentos e que não estavam contidos nessa política estadual. Então, acho que é um ponto importante de revisão. E o próprio plano, né? Porque o plano estadual, ele é um instrumento para operacionalizar essa política, né? Então, com a aprovação do plano, com o encaminhamento do plano e para a Assembleia, né, haverá, então, oportunamente, a necessidade de revisar essa política que está lá, né? Então, acho que isso também tem que ficar claro, porque tudo isso que a gente está falando passa pela Assembleia, né, aprovar, porque não é só, isso vira lei, e quando vira lei, há necessidade de cumprimento, né, como a própria Cris pergunta ali, né, e os municípios que não comprovam, né, então os municípios têm que comprovar, isso, né? A destinação adequada dos seus resíduos de diferentes tipologias. Aproveitando, eu gostaria de fazer uma colocação sobre a questão que o Ricardo comenta, de importação e exportação de resíduos. Nós não temos hoje aqui solução para uma série de resíduos perigosos que produzimos. Então, a gente precisa mandar para outros centros que têm essa tecnologia, que têm essa capacidade. Então, é muito problemático essa história de fechar estado para não exportar, para não importar. Nós temos que procurar soluções de valorização e de tratamento, certo? Se nós tivermos no estado a solução, até pode se discutir isso, mas mesmo assim tem que se levar em conta custos, certo? Então, é muito delicado essa questão de querer monopolizar. É bom que a legislação não faça essas restrições, certo? Essa coisa tem que vir naturalmente com a infraestrutura do Estado, do ponto de vista do tratamento, né, desses resíduos. Posso falar? Como que eu Sim. falo aqui no microfone? Tá funcionando. Pode falar. Posso falar? Assim, só para reforçar, queria até pedir para a professora Eliana reforçar, quando ela falou da adesão dos municípios ao projeto, para pedir às pessoas que estão participando aqui para levarem essas mensagens lá para os seus municípios, e principalmente aqueles que ainda não fizeram adesão ao projeto, não enviaram os nomes dos representantes, para pedir para fazê-lo o quanto antes, para aproveitar a oportunidade para apresentar suas contribuições ao projeto, ao plano de elaboração de resíduos sólidos. É isso. Bom, eu não sei se
se está sendo transmitido, Eliana, para o YouTube. Eu acho que não, né? As perguntas, então, são só aqui no chat? Não está sendo transmitido. Será colocado no canal a reunião, né? Mas, por enquanto, é só aqui no chat mesmo. E as pessoas que quiserem fazer aí, abrir o áudio e fazer as perguntas ou as considerações que julgarem necessárias. Bom, alguém tem alguma contribuição? Fazendo pergunta no chat ou com o microfone aberto? Acho que não. Então, acho que podemos, então, encerrar. A próxima reunião, então, vai ser às 10h30, correto? Às 10, Ricardo. Às 10 horas, nós iniciamos a do Construção Civil. Correto. Então, vamos encerrar. E Então, quem quiser ficar aí e queira participar, fique à vontade, né? Agradecemos aí a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Quem quiser ficar, então, às 10 horas, daqui 12 minutos, nós vamos iniciar nesse mesmo link, então, as discussões também sobre os resíduos da construção civil, que é um outro problema sério para os municípios. Obrigado a participação de todos. Grata, gente. E a foto? Eliana? Foto, Ricardo. Vamos tirar a foto. Quem puder abrir aí o link, né? Ó, Áurea. a câmera. Áurea, querida. Parabéns, Áurea, pelo seu trabalho. Obrigada, Josita. Tudo bem? Só tem que arrumar. Estava arrumada. Gostando de ver a sua participação. Luciana, toda linda. Natália Correia Ferreira. Oi, Lu, linda. Ivan Ribeiro. Ivan é de onde, hein? Ivan, você é de onde? Onde não tá, né? Ah, Peixoto. Ah, sim, muito bem, muito bem. Eu imaginava. Obrigada, Ivan, por estar aí atendendo ao nosso convite. Quem que está tirando a foto? Eu tirei uma. Gabriel tirou aqui. Pessoal, obrigado. Como a gente avisou, a gente vai disponibilizar no site todo o material e aí cada empresa pode fazer a sua contribuição. Obrigado.